Beleza, curioso? Olha só, uma vez fizeram a seguinte pergunta. Beriel, tu conhece a informática, trabalha em informática há anos, tu trabalha em informática, conhece informática desde os 11 anos de idade. Estou 42 já faz um bom tempo. Então, qual foi o pior vírus que você já teve de experiência? É sobre esse vírus que eu vou falar, um worm. O que é essa praguinha? Espera que eu já digo. Mas antes, fica uma dica bem interessante. Uma pergunta bem simples. Você tem um tempo livre, um pouquinho mais que seja? Tem curiosidade de fazer uma renda extra? Então, tem muita gente que começou fazendo essa renda extra pelo YouTube, hoje em dia sobrevive disso, tá? E o Peter Jordan já está há muito tempo no mundo da informática, nessa área. Vou deixar o vídeo, a carinha dele aqui, tá? Ele está há muito tempo nessa área, está há muitos anos mesmo. E ele começou sem aparecer dentro do YouTube. Só fazendo vídeo sem aparecer. Eu mesmo conheci ele sem aparecer. Depois que ele foi responder uns haters de uma batalha mortal, que era uma batalha entre um personagem fictício com outro personagem fictício, que eu fui descobrir quem é Peter Jordan. Mas ele já trabalha nisso há muito tempo, num site chamado Cifras e tudo mais. Então quem era da área musical conhecia esse site mais que qualquer um. Eu pessoalmente não conheço. Mas enfim, esse cara conhecia há muito tempo e ele agora está dando cursos disso daí. Ele tem milhões de seguidores, tá? Muita gente conhece ele como Ei Nerd. E ele tem milhões de seguidores, então ele entende muito o que está dizendo, tá? Então eu vou deixar aqui no final o site para você se cadastrar. Para entrar nesse curso vale muito, muito a pena mesmo. Ele sabe o que está fazendo, sabe dar o curso. Pode ter certeza disso, que ele vai mandar muito bem nesse curso aí. E outra coisa, não custa lá, clica ali, tira dúvida, dá uma olhada para ver o que ele se propõe a fazer por vocês. Te garanto que vocês não vão se arrepender, tá? E voltando à pergunta. Qual foi o pior vírus que eu já peguei na minha história técnica? Então, é o worm. Por que é o worm? O worm, ele é um vírus que se age da seguinte forma. Ele entra no computador, eu vou especificar bem o que aconteceu. Uma pessoa, em um dos vídeos passados, eu já comentei isso sobre o tempo desse, eu deixo no final, sobre os vírus que entram por e-mail. E eu vou destacar principalmente esse daí porque ele é terrível, tá? Ele tem derivações, mas a base dele ele entra no computador e faz cópia dele mesmo. Ele vai fazendo, se multiplicando, 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 multiplicando ao ponto de travar o computador. Ele simplesmente trava. Aí tu me pergunta, mas o antivírus está aí para isso. Não, o antivírus ele vai detectar. Só que, como ele se multiplica numa taxa muito elevada, o antivírus ele não consegue manter essa situação. E cada vírus, muitas vezes, cada cópia que ele faz uma verificação se a origem existe. Então, o que acontece? A pessoa vem, instala a origem que ele vai fazer download da base do vírus. Ele vem pela internet, essa base verifica se existe o vírus, vai se fazer a cópia dele mesmo, ele vai puxar, vai fazer a cópia dele mesmo, vai verificar se essa base está existente. Por quê? Na hora que o antivírus detectar o vírus, ele vai excluir o vírus, não vai excluir a base. Aí a base faz download de novo do vírus, que é curtinho, às vezes são 10K, nem isso. Porque a base, ele é só poucas linhas de comando. É só para ele fazer cópia dele mesmo e fazer download se a base não tiver. Que é a base que está onde ele vai fazer o download dele mesmo. E assim ele fica. Ele faz uma cópia, daquela cópia vai criando várias cópias e assim vai. Quando tu vê a tua memória, tá de ponta a ponta com esse vírus executando. Mas, Beriel, 10K não é nada. Só que tu analisa 30 mil, 100 mil tarefas rodando, tudo no mesmo tempo. Ele simplesmente trava o teu computador. Ele simplesmente trava. O perigo disso daí? Eu formato o computador, eu faço backup dos arquivos. Esse vírus é tão desgraçado que se lembra que eu disse, ele faz uma cópia dele mesmo e se espalha pelo computador.
Então, se tu deixar um fragmento desse vírus dentro dos teus backups, o que ele vai fazer? Ele vai de novo, na hora que tu formatar, colocou, jogou o backup, ele vai verificar a base, vai jogar essa base para de novo e vai começar a replicar de novo. Então, por padrão, é o vírus, é o worm, a gente nem pensa duas vezes. É formatação e já avisa a pessoa que perdeu tudo. Por segurança, perdeu tudo. Por quê? Se a pessoa colocar um pendrive, ele vai se instalar dentro do pendrive e vai se propagar. Se tu mandar um e-mail, esse desgraçado, dependendo da base de programação dele, ele vai se instalar no contato das pessoas e vai se propagar nisso daí. E pior de tudo, que se tiver em rede, dependendo da programação do vírus, ele vai se embutir na rede e vai se espalhar dentro de uma rede, e essa foi a situação. Ele entrou através de uma, não me lembro se foi PowerPoint, acho que foi uma foto. Se eu não me engano, foi uma foto de publicidade. Veio, se instalou na máquina da pessoa, fez uma desgraça na máquina dessa pessoa, ela perdeu logicamente tudo. Eu, na mesma hora que eu identifiquei isso daí, travei toda a rede, fiz a manutenção de toda a rede, com toda a rede travada, literalmente, tirar o cabeamento mesmo. Eu tive que desinfectar todos os computadores que estavam começando, muitos computadores eu tive que formatar sem poder fazer backup, outros eu consegui fazer o backup, mas olha, foi muito tenso esse dia. É uma experiência assim que é a pior coisa para o técnico. A minha sorte é que eu consegui neutralizar essa situação, combater, porque eu consegui rapidamente identificar a origem dele. E já tirei o cabeamento de rede do computador, a pessoa nem sonhava que ela era a origem desse daí. Entendeu? Ela só sentia que o computador dela estava travando, simplesmente travava. E não tinha o que fazer. Eu acho que só não se propagou mais ainda porque a empresa tinha um bom antivírus, estava com muito sistema de segurança envolvido, só por isso que o vírus para algumas máquinas não conseguiu entrar, mas deu uma bela dor de cabeça, tá? Então, esse vírusinho aí é o worm. Se por um acaso algum técnico falar assim, ó, não tem o que fazer, não fica chateado com ele não, que esse vírus, o worm, é terrível. Tem derivação dele, tá? Tem um worm que ele tem no programação dele junto o spam, porque ele é programado para fazer cópia dele mesmo e captar todas as senhas, login e senhas que tem e mandar para a mesma base aonde ele verifica, porque ele, como eu falei, ele faz uma cópia dele mesmo e verifica se existe a base. Cópia dele mesmo, verifica a base. Nessa base, ele manda, se existe algum login e senha, ele manda por envio pela internet, ele envia para um destino, ele envia os logins e senhas que existem no computador. Então existe derivação desse worm. Tem uns que acabam prejudicando de outro jeito, então cada worm ele tem uma ação diferente, tá? Então esse wormzinho é um dos piores vírus que eu já presenciei, tá? Se tiver alguma opinião ou sugestão, deixa nos comentários, tá? Eu gostei de compartilhar isso daí. Qualquer coisa me segue no canal, dá um like, que de vez em quando eu vou estar dando curiosidades desse tipo, sobre a área da informática. Beleza? Beijo no coração!